Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos. E agora vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Elton. Isso aconteceu com ele na cidade de Maracás, que fica no estado da Bahia. E nessa época, que foi no ano de 2007, o Sr. Elton tinha 39 anos. E tudo começa assim. Eu moro em uma vila rural, bem afastada da cidade. E nesse local há muitas casas humildes. E os moradores desse bairro têm o costume de ter animais de criações nos seus quintais. E a nossa região é cercada de matas a perder de vista, onde essa vegetação na parte da noite é bem escura mesmo. Bom, eu não criava animais de galinheiros e nem porcos, porque eu trabalhava em uma empresa na cidade. Eu não tinha tempo de tomar conta desses tipos de bichos. Mas o meu vizinho tinha uma grande criação de galinhas e porcos no seu quintal de terra. Mas o que ocorreu certa noite é que eu estava assistindo TV, e já era por volta das 2 horas da manhã. Até que eu comecei a ouvir os cachorros do meu vizinho latindo muito. E pensei que dali a pouco esses cães paravam com esse barulho, e tudo ficou em silêncio novamente. No entanto, para minha surpresa, eu comecei a ouvir um barulho de briga na casa do meu vizinho. E ele falava assim: some daqui, some daqui. E depois eu ouvi uns barulhos de pancadas, e os cães deles pareciam que estavam atacando alguma coisa. Então, de curioso, eu fui até a minha janela olhar o que estava acontecendo. E assim eu levei um susto com o que vi, pois tinha um tipo de animal grande e peludo enroscado na residência do meu vizinho. E ele estava batendo nesse bicho com um pedaço de pau. E os seus cães também mordiam esse animal estranho. E esse ser até tentava atacar e brigar, mas aquilo estava enroscado na cerca e não conseguia se soltar. E o que ocorreu em seguida é que essa fera, depois de rugir muito de dor, conseguiu sair daquela cerca de arame farpado. E esse animal saiu atordoado, correndo pelo meio do mato do terreno baldio. Eu estava assustado com o tamanho dessa criatura. Eu fiquei observando para onde ele iria. Mas o estranho é que esse bicho parou e ficou olhando na direção da minha casa. E eu fiquei impressionado foi com os olhos daquela fera, pois eram acesos igual uma luz. E eu percebi também que esse animal não estava conseguindo andar em 4 patas, pois parecia que aquilo tinha machucado uma das pernas da frente, que o dificultava ele de andar. E com isso eu me espantei, porque por causa desse ferimento, aquela criatura se levantou como se fosse um homem, e ficou andando em pé igual uma pessoa, só em 2 pernas. E deu para ver mais ou menos que esse ser tinha uma cabeça quase igual a de um cachorro, e a pelagem desse bicho era escura e falhada. E eu já pensei que aquilo era um lobisomem. E o que aconteceu logo a seguir foi que os cachorros do meu vizinho estavam no mato latindo e procurando essa fera. E o lobisomem, percebendo isso, começou a correr em 2 pernas pela vegetação e sumiu na escuridão. Eu fiquei abismado com o que eu tinha acabado de ver. E nessa madrugada eu nem dormi, pois eu pensava que aquilo ainda poderia estar por perto e acabar vindo na minha casa. E qualquer barulho de cachorro que eu escutava, eu já ficava com o medo lascado. O fato é que amanheceu o dia e o lobisomem não apareceu. E eu acabei indo na casa desse vizinho para conversar com ele e saber se estava tudo bem. Mas chegando na residência dele, nós falamos sobre a criatura. E o meu vizinho me disse que ele ouviu as suas galinhas correndo pelo quintal e os seus cachorros latindo. E ele saiu com um pedaço de pau na mão no meio da madrugada.
E assim ele viu um tipo de animal parecido com um macaco levando a sua galinha na boca. E esse bicho estava passando pelo cercado que tinha em volta do seu terreno. E quando essa fera viu ele, aquilo tentou passar rápido pela cerca de arame farpado. E assim o bicho se enroscou todo por ali e ficou preso naquele cercado. E assim o meu vizinho, que era um homem já meio velho, começou a espancar aquela criatura com um pedaço de pau. E assim que esse senhor me contou tudo isso, eu achei estranho dele não ter percebido que ele era batendo em um lobisomem. E logo eu o alertei que eu tinha visto esse bicho em pé, andando igual um homem, depois que ele fugiu da cerca. O velho ficou meio duvidando disso. Eu alertei ainda que essa criatura poderia ser vingativa e voltar para acertar as contas. E perguntei se esse senhor tinha alguma arma de fogo dentro de casa, e ele disse que não. Assim eu avisei para esse meu vizinho arrumar uma, pois as casas da nossa vila ficavam a uma distância de uns 20 metros uma das outras. E muitas das vezes não sabemos quando alguma residência está sofrendo ataques desses. Bom, depois que eu conversei com esse homem, eu voltei para minha casa, e pensando nessa fera na nossa região. Mas foi passando os dias, e a criatura não voltava. Mas mesmo assim, eu sempre dava uma olhada perto da minha casa pelas matas, para ver se esse lobisomem aparecia. É claro, comecei a tomar cuidado em não sair para fora da minha residência na parte da noite. No entanto, foi que certa manhã eu acordei e comecei a andar pelo quintal da minha casa. Logo ouvi o meu vizinho que tinha batido no lobisomem me chamando para olhar alguma coisa. Então eu fui até lá ver o que ele queria. E quando eu cheguei na sua residência, eu vi uma coisa bizarra, pois várias de suas galinhas algum bicho matou na madrugada, e os porcos estavam bem machucados, e um desses quase morrendo. Foi uma destruição total na propriedade desse homem. E o velho dessa vez acreditou em mim no que eu disse, que era um lobisomem, aquela criatura que ele enfrentou no outro dia. E que agora essa fera veio para se vingar da surra que tinha levado. E o meu vizinho não tinha arma de fogo para enfrentar essa criatura. E não pôde fazer nada por causa da sua idade, que era por volta de uns 60 anos. O lobisomem parecia estar com tanta raiva que nem ligava para os cachorros latindo para ele. E esse monstro não quis saber. Entrou no galinheiro e foi lá só para matar a galinha e não comeu nenhuma ave. E o vizinho ficou escondido dentro da casa com a luz apagada, só vendo a maldade desse bicho. Mas a ação desse lobisomem durou só uns 5 minutos. E o velho percebeu que era um lobisomem porque esse bicho fez tudo isso em pé, igual a um homem. Mas depois disso tudo, o velho me disse que agora ele iria fazer algo se a criatura voltasse. Pois dessa vez esse meu vizinho falou que iria comprar uma espingarda. E também que ele iria dar uma carne ou um osso envenenado para o lobisomem se ferrar. Bom, isso seria uma boa ideia se a criatura estivesse rondando a casa e não quisesse ir embora. Mas ficou assim. O velho esperou o lobisomem aparecer outra vez para ele se vingar com a carne envenenada ou com um tiro de espingarda. Mas a criatura não voltou mais. Parece até que essa fera passou pelo nosso bairro só naqueles dias. Mas eu ainda hoje fico esperto com essas criaturas, pois de repente, quando você menos espera, essa fera te ataca na madrugada. Boa noite. Bem pessoal, obrigado por assistirem o vídeo. E se vocês gostaram do relato, dê um like e se inscrevam. Canal Zona do Medo.
Boa noite a todos. E agora, vamos para o relato de hoje, que é do Sr. André. Isso aconteceu com ele na cidade de Marília, que fica no interior do estado de São Paulo. Nessa época, que foi no ano de 2007, o Sr. André tinha 42 anos. E tudo começa assim. Eu moro com a minha família em um sítio que fica em uma área rural da minha cidade. E nesse lugar tem algumas vilas pequenas por perto. Mas as ruas da região em volta da minha propriedade são todas de terras e com muitas matas. Mas já começando meu relato, e como eu já falei, é que moro em um sítio. E na minha propriedade tem muitos pés de fruta pelo meu quintal. E nisso certo dia, é que como de costume, eu estava andando pelas matas de dia perto de casa. E quando eu comecei a voltar para minha residência, eu estava caminhando por uma trilha de terra. E foi aí que eu vi um sujeito estranho perto de algumas árvores. E ele estava tirando de dentro de uma mochila que parecia ser um pedaço de osso. Não deu para ver muito bem o que era, pois esse cara, quando me viu, ele colocou a bolsa em cima do osso bem rápido. Contudo, eu não liguei muito para isso e disfarcei que não vi nada. E assim continuei andando. E quando eu cheguei no meu sítio, até esqueci desse cara. No entanto, foi que passado alguns dias, eu subi em um pé de manga do meu quintal e fiquei ali colhendo os frutos para comer. E aí, quando eu menos espero, eu vi aquele sujeito estranho do mato que colocou a bolsa em cima do osso para eu não ver o que era, e ele estava andando com uma mochila nas costas, e indo de novo para a direção em que eu o vi naquele outro dia. E assim eu fiquei observando o que esse cara iria fazer. O fato é que depois de algum tempo eu o perdi de vista, pois ele foi perto de algumas árvores em que ficava muito longe para enxergar alguma coisa. E assim que se passou-se alguns minutos, eu vi esse cara estranho de novo. Mas eu percebi que ele não estava mais com a sua bolsa e também ele pegou outro caminho e sumiu. Mas a seguir eu desci da árvore e fiquei pensando o que esse homem estaria aprontando naquele lugar. E fiquei meio cabreiro com isso. Bom, logo eu voltei para os meus afazeres diários. E assim, quando chegou na noite, por volta de perto das 11 horas, eu andei um pouco pelo quintal do meu sítio. E foi aí que eu vi um tipo de luz saindo da mata perto de onde aquele cara estava mexendo na bolsa. E claro, fiquei preocupado que fosse aquele homem. E qual era a intenção daquele sujeito? Pois eu tinha mulher e filho morando comigo. O fato é que as luzes se apagaram. E eu fiquei pensando que poderia ser, com certeza, aquele homem estranho que rondava pela mata. Assim passou-se alguns minutos, e eu voltei para minha casa, e fiquei um pouco na sala assistindo. E a seguir, meio encucado, eu resolvi voltar outra vez para dar uma olhada e tentar ver se a luz acendia outra vez no meio do mato, ou se estaria acontecendo alguma outra coisa estranha. Com isso, voltei para o quintal de casa e não enxerguei nada. Mas aí eu resolvi passar pela cerca do arame farpado do meu sítio. E depois que fiz isso, comecei a andar pela mata próxima. Estava bem escuro o local, mas dava para ver um pouco, pelo menos os vultos das árvores e as matas. E chegou um momento que senti um cheiro ruim de podre pela vegetação.
Em seguida ouvi umas passadas de alguma coisa, em que eu não saberia dizer se era um animal ou uma pessoa. Nessa hora, eu já fiquei meio que assustado e me agachei no mato. Em seguida, comecei a ouvir uns rosnados e rugidos de algum animal pela mata. Aí eu percebi que aquele cheiro fedido no meio da vegetação era dessa fera. E aquilo também começou a andar, tipo parecendo que ficava me procurando. E eu vendo o risco de ser atacado por aquilo ali, eu não pensei duas vezes, porque como o meu sítio estava a uns 30 metros de distância, eu não esperei, e me levantei rápido e comecei a correr. E como eu fazia barulho pela mata, aquela fera que estava me caçando na vegetação, em seguida eu ouvi o barulho dele naquele matagal, vindo correndo atrás de mim. Eu não vi o que era, e só sei que consegui chegar a tempo até o meu sítio. Eu pulei a cerca de arame farpado. E assim que fiz isso e caí de mau jeito no chão, aquele animal do mato veio correndo e deu uma pancada com tudo nessa cerca, pois eu acho que aquilo não viu os arames. E esse bicho logo caiu no chão. E foi aí que eu tive uma surpresa, pois aquele animal se levantou e ficou em pé igual um homem, só em duas pernas. E esse ser ficou medindo e olhando como iria passar pelo arame do cercado. E para mim estava claro que essa criatura era um lobisomem, porque apesar da sua cabeça ser parecida com a de um cachorro, com orelhas grandes e pontudas, e ele também tinha um focinho de cão, o seu rosto lembrava a de uma pessoa, e também o seu corpo era parecido com a de um homem, da cintura para cima, mas tinha pelos escuros e falhados, e os seus olhos eram de uma cor bem amarelada e muito brilhante, que deixava esse ser com uma aparência mais assustadora ainda. E as suas pernas eram tortas como se fossem de animais. No entanto, esse bicho ficou meio que confuso, pois ele não sabia como atravessar a cerca de arame. E depois eu me levantei rápido do chão, porque esse lobisomem ficou em quatro patas novamente. E eu pensei que ele iria pular o meu cercado ou passar por debaixo do arame. Nisso então eu corri para minha casa, e os meus cachorros, ouvindo os rosnados da criatura, eles foram em direção da cerca para intimidar o bicho. Nessa hora eu entrei no meu quarto rápido e fechei todas as portas e tranquei as janelas também. E peguei a minha espingarda e fiquei olhando pela janela, e assim seguindo por onde os meus cachorros corriam, para tentar ver a criatura, porque eu já não conseguia saber onde estava essa fera. Eu até tentei dar uns tiros para cima, para tentar colocar medo nesse lobisomem, mas eu não fiz isso, pois vai que esse bicho ficasse nervoso e tentasse vir até a minha casa e aterrorizar a minha família. Então fiquei quietinho, só tentando saber por onde essa criatura estava. E como eu não vi mais nada e os meus cachorros ficaram quietos, eu não confiei e fiquei de vigia. E depois eu liguei para a polícia e avisei que tinha um animal enorme que entrou no meu sítio. Com isso, não demorou muito, e esses militares chegaram em casa. Eu só falei para esses guardas que o bicho que tentou entrar no meu sítio poderia ser uma onça ou um outro animal perigoso desses. E também eu aproveitei e contei a história do homem que estaria rondando pelas matas perto do sítio todos os dias, e que ele estaria com pedaços de ossos,
que talvez a criatura poderia ser até desse cara e ser alimentada por ele. E até indiquei o local no meio da mata que esse sujeito sempre estava indo. Os policiais disseram que tentariam encontrar esse bicho e investigariam esse homem da bolsa de ossos. Os guardas fizeram algumas rondas pela mata perto do sítio e foram até o local onde esse sujeito ficava escondido. Esses militares, depois da ronda, veio com uma bolsa do local. Eles disseram que realmente tinha ossos nessa mochila e até roupas. E o que aconteceu é que esses policiais acabaram indo embora. E eu fiquei assustado até amanhecer. E também eu não iria contar a história que era um lobisomem que eu vi para os militares, porque com certeza eles iriam achar que eu estaria brincando com eles, e assim nem apareceriam para me ajudar. Mas quando chegou o raio de sol do amanhecer, eu fiquei um pouco mais aliviado, e já deixei a minha espingarda no jeito, caso acontecesse algo estranho no meu sítio. Enfim, ainda bem que não deu nada. E assim passou-se alguns dias. E não vi mais aquele cara da bolsa de ossos pelas matas perto da minha propriedade. E o lobisomem também não apareceu mais. Mas aprendi com aquele dia que nunca mais entro em uma mata sozinho e desarmado na noite, pois você pode dar de cara com uma fera dessas. E deixo uma pergunta para vocês. Será que o cara da bolsa com roupas e ossos era ele quem virava lobisomem? Ou esse sujeito só alimentava o bicho? Fica a pergunta. Bom pessoal, obrigado por assistir o vídeo. E se vocês gostaram do relato, se inscrevam e deixem o seu like.